deixa eu falar agora com o meu querido, Olá. o meu querido Conrado, Prezado nosso Conrado. comentarista aqui da programação da Jovem Pan, e eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: às vezes a gente tem opinião tal e gosta meio de cagar regra, de ter opinião e tudo, mas não podemos esquecer uma coisa que é muito importante naquilo que ele faz e é da Jovem Pan há 70 anos, que chama-se prestação de serviço. Pois não, que sempre. Aí você me pergunta, que seria? catso seria prestação de serviço? Seria mais ou menos o que a gente faz. Por exemplo, quando a galera que aqui está, e às vezes eu converso com a rua, na rua ou encontro aqui na Dirce e tal, Certo. eles falam, Emílio, sabe que vocês estão nos ajudando nessa pandemia, passar o tempo, porque a gente está preso em casa, aí vocês ficam lá, mesmo que a gente às vezes corneta errado, dá uma opinião errada e tal, mas a gente está fazendo com que as pessoas passem esse tempo difícil, essa fase Prestamos difícil. alegria. Aí eu entrei no... Eu não sei se é Instagram, não sei que cacete é isso aqui, que eu não sei direito qual é. E eu tava acho que é Instagram, Fernando Conrado. Esse é Instagram, né? É Instagram esse aqui? Insta. É, Instagram. E aí ele colocou uma frase que eu achei muito interessante, porque fala o seguinte: felicidade é um estado de espírito. Se a sua mente ainda estiver num estado de confusão e agitação, os bens materiais não vão lhe proporcionar felicidade. Felicidade significa paz de espírito. Bonito. E eu Profundo. guardei essa frase aqui comigo porque eu acho que nesse momento todos nós, sem exceção, estamos num estado de confusão e agitação. Total. É isso, meu querido Conrado. É isso mesmo. Mas antes de mais nada, bom dia a todos aí, senhores, bom dia aos nossos ouvintes. Foi uma coisa até peculiar. Eu estava limpando minha casa lá, Emílio, e juntei um livro do Dalai Lama, e ele caiu aberto no chão com essa frase, olha como funciona bem para os tempos que nós estamos vivendo, né? E aí, hoje de manhã ainda, eu estava lendo as meditações do Marco Aurélio, não o Marco Aurélio, mas Marco Aurélio, o imperador, né? E ele dizia o seguinte, que muitas pessoas, diante do desespero, querem fugir para o interior, fugir para a praia, fugir para outras cidades, mas a maior fuga que a gente tem para nós nos entendermos era para dentro de nós mesmos, né? É procurar esse momento de equilíbrio aí. E nesse sentido, a gente está vendo uma grande dificuldade no Brasil todo, em termos de, não só de saúde, mas se a gente voltar a comentar aqui as notícias que o Brown nos trouxe nessa manhã, a gente vê quão diferentes são essas visões dentro da pandemia e as visões dentro do cenário econômico e como a gente pode enfrentá-las, né? A gente tem os partidos mais alinhados e os defensores mais alinhados ao coletivismo, à esquerda no Brasil, lutando para ter um auxílio emergencial maior. A gente viu hoje de manhã a PEC do auxílio emergencial entrar mais uma vez em pauta aí, né, e dar um passo adiante. E por outro lado, a gente viu as manifestações ontem por todo o Brasil, do pessoal mais vinculado à direita, vamos dizer assim, pedindo para poder trabalhar, né, poder abrir seus comércios, porque o que a gente tem visto nessa pandemia, Emílio, desde o início, aí é óbvio, a gente já passou um ano de pandemia, a gente já pode observar com mais calma, é que no início dela nós tínhamos os cofres públicos com o dinheiro vertendo a rodo, enquanto esse dinheiro estiver vertendo a rodo, a pandemia não vai acabar, porque o que a gente viu acontecer também lá no início era o Poder Judiciário dando decisões judiciais para garantir o pagamento dos seus salários. A gente viu o Poder Legislativo de muitos lugares determinando leis, né, determinações legais para que recebessem em primeiro lugar e não ficassem sem o seu próprio dinheiro. Então, isso aí, em termos que eu até peço que a gente reflita e faça isso aqui com sinal de alerta, porque muitas vezes, quando a gente toca nesses assuntos, alguém pode dizer, esse comentário não foi apropriado, vocês são um negacionista, mas não é nada disso, né? A gente tem que ver que, quando nos pediram para ficar em casa, no lockdown, era para que o nosso sistema de saúde fosse equilibrado, para que mais leitos fossem construídos, para que eles tivessem mais infraestrutura para receber os novos doentes. E o que a gente viu durante esse ano todo aí foi que não foram construídos tantos leitos assim, mesmo tendo o dinheiro público, né? Que não, o dinheiro público a gente tem que levar sempre em consideração, que é o dinheiro do pagador de impostos. Chegaram em alguns estados e esse dinheiro foi para pagamento de funcionários e não para a construção de leitos. É o fato que a gente aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também, aconteceu em São Paulo e outros lugares de toda a nação. Então a gente tem que atentar para isso. E mais uma vez também o Sami estava comentando ali com o Brown também, é que o funcionalismo público aqui no Rio Grande do Sul e outros lugares
como a gente pode observar, aumentou seus próprios salários, né? A gente teve o judiciário aqui se dando seus penduricalhos, como se os 39.293 é o teto do funcionalismo público no Brasil. Mesmo assim, eles aumentando seus penduricalhos, a gente teve essa mesma atividade acontecendo com o Ministério Público aqui. Então, são mais de 50 mil pessoas aumentando os seus vencimentos, enquanto a população aí vem carecendo de auxílio emergencial, não podendo trabalhar, não podendo criar oportunidades, não podendo garantir a sua própria subsistência, não podendo ter acesso à saúde. Então, o que a gente acaba vendo total que é o serviço público, o poder público está lutando para garantir a sua saúde, a deles, né, a saúde deles, a energia deles, o salário deles, e não se preocupando com a população. Então a gente vê que isso aí não tem muito a ver com saúde, tem mais a ver com controle das nossas atividades, com controle do nosso pensar, com controle das nossas ações. Que lindo, Cê sabe cara. Que... Não, é que eu estava lendo uma matéria hoje falando da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul que estão pedindo concessão de auxílio creche. Então, além de todos os benefícios, querem mais essa. O Alexandre Schwartzman, que é economista, amigo meu, um beijão para ele, falou assim, não há tacho que aguente, né? Estão raspando tudo e aí fica fácil. Agora, veja que aí em todos os âmbitos não se corta privilégio do funcionalismo público. Então, é bastante fácil você fazer leis que impedem a população trabalhar e ficar dando dinheiro no curto prazo. Agora a gente vai pagar caro essa conta. Mata o empreendedor e o Só funcionário cai na conta. que eu achei muito bonito que você citou Marco Aurélio. Então, né? mas a gente só vai ficar aqui se fazer lamentando. uma pergunta relacionada o a que isso. a gente pode fazer? Uma pergunta sobre o livro bonito que você falou agora, que o Marco Aurélio no Estoicismo fala que você não pode controlar o pensamento dos outros, mas você pode talvez controlar o seu. E aí a gente coloca para quem controlar o nosso pensamento vendo essa pandemia? Tem alguém que assina o BO? A gente pega os nossos governantes. De quem que é a culpa? Você vê que está acontecendo no mundo inteiro. Do lado tem o Dória querendo fechar tudo, tem o discurso que a gente já sabe do Bolsonaro. Quem que a gente controla o pensamento? Quem que assume esse BO para você, meu querido Conrado? O que a gente deveria fazer, por exemplo, tem um estado nos Estados Unidos lá, Dakota do Sul, se eu não me engano, ou é Dakota do Norte, mas é alguma das Dakotas, aonde a governadora determinou que cada um decidisse o que era melhor para sua vida. Cada cidadão deveria ter essa autorresponsabilidade de saber o que deve fazer. O Emílio falou muito bem aí antes, dizendo, pessoal, né, durante a pandemia tu tem que poder trabalhar, tem que poder fazer as coisas, mas não pode ir numa aglomeração desnecessária, não pode ir num cassino desnecessariamente. Então, se cada um puxar para si essa responsabilidade, obviamente eu não quero morrer de Covid. Eu já tive, né, minha família, minha mãe teve, então... Se a gente começar a observar, ninguém quer morrer disso, ninguém quer sofrer disso. Só que muitas vezes o que a gente está vendo hoje na grande mídia é que tu sequer pode comentar algo em relação a isso que vão te taxar de negacionista, como se tu não concordasse com os tratamentos, como se tu não concordasse com as vacinas, como se tu não concordasse com essas medidas. Por exemplo, o Emílio citou também no início do programa de hoje que alguns países já não estão querendo usar mais a AstraZeneca. Né? A gente tem aí, eu até fui pesquisar outros países, a Dinamarca não está usando, a Noruega não está usando, a Islândia não está usando, a Hungria não está usando, e tem muitos países Itália e França cancelaram agora. A Alemanha também. Alemanha. E aí que tá, vocês querem ver um ponto que pouca gente está questionando, se a gente for analisar, como é que a gente começa uma vacinação em nível mundial e tem lugares onde a vacina estão diminuindo os casos e outros que os casos estão aumentando, como aqui no Brasil. A gente viu, por exemplo, a Hungria. A Hungria... Não, ok, essa é uma das explicações. Agora, quer ver outra? A Hungria, por exemplo. A Hungria foi o primeiro país da Europa a começar a vacinação. Eles estavam usando a vacina da Sinopharm, que é aquela baseada com vírus paralisado, tá? O que a gente acabou vendo lá que na Hungria, os casos estouraram, eles já não têm mais leite, estão vivendo uma comoção nacional. E foi um país que começou com o lockdown total, restritíssimo, desde o início da pandemia. Então a gente está vendo aí que, não estou dizendo que a vacinação funciona ou não funciona, mas algumas delas a gente tem que começar a trazer ciência para questioná-la, a sua efetividade, porque obviamente que a gente sabe que é a vacina que vai nos trazer para dias mais confortáveis em relação à doença, mas em muitos lugares as coisas não estão caminhando como as vacinas prometeram lá no início. Eu estou só
trazendo isso aqui para a gente poder pensar, né, e tentar achar uma solução para isso também, através do pensamento, do raciocínio, além do que a mídia tradicional nos coloca goela abaixo, como o próprio Zuc falou. Bem. Fala, Adriles. Rápido, hein? Começou. Agilidade. Agilidade já. Então vamos lá. Você tá falando da mídia, a gente teve protestos gigantescos ontem, carreatas, Mais ou passeatas, menos. Mais ou eventualmente, menos. Mas não e foi assim. a gente percebeu que a grande mídia tratou isso como se fosse uma coisa frugal, de maneira absolutamente simplista, com 30 segundos, 20 segundos. Você acha que não existe um divórcio entre a mídia e o anseio de um povo que quer ir trabalhar, apesar e a despeito do vírus, com medidas de distanciamento, mas sem esse isolacionismo maluco de um lockdown que você tranca as pessoas, não podem fazer rigorosamente nada? Ou seja, a mídia está prestando um serviço de antijornalismo quando não dá voz ao público, ao povo, ou à parte do público que se contrapõe ao lockdown como método religioso e incontestável? Já deu a resposta. Meu amigo Adriles, o que a gente tem para ver em relação a isso aqui é o seguinte, ó. A mídia tradicional, aquela que detinha 85% do mercado, no caso a Globo, eles perderam muito nesse novo governo, né? Então o que a gente está vendo é a mídia se abraçando no establishment tradicional. Então a gente está vendo eles defendendo o Lula, como a gente viu a Globo fazer um marketing gigantesco nas mentiras do Lula. A gente está vendo qualquer medida contra o governo federal hoje ser ovacionada pela mídia e qualquer coisa em apoio ao governo federal ser completamente silenciado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma enorme manifestação ontem, em São Paulo eu recebi também coisas gigantescas, no Rio de Janeiro também. Então, mas o que a gente acaba vendo aqui, Adriles, é que a gente está numa guerra de informação, cada um com a sua narrativa, e se eu tiver que fazer uma previsão triste aqui, eu acredito que nós vamos ficar com esses impasses econômicos de pandemia e de guerra de informação até as eleições de 2022, porque é o que cabe a mídia fazer para conseguir desestruturar o atual governo aí e tentar ter uma vitória, né, de outras conjecturas, tanto, vamos dizer, da esquerda propriamente dita através do Luiz Inácio Lula da Silva, ou a narrativa que eu acho que eles tentarão imperar aqui, que vai ser dizer, Lula não serve porque é um ladrão, que está num extremo, e o Bolsonaro também não serve porque é um ditador do lado direito. Vamos tentar achar uma terceira via do PSDB aqui, ou um Dória, que é aí de São Paulo, fazendo esses estragos de ditador que nós estamos vivenciando, ou um Eduardo Leite, que está aqui também, né, sendo um tirano, ou até mesmo um Luciano Huck, aí, um paraquedista da televisão. Para mim, esse é o cenário que se avizinha aí, Adriles. Show de bola. É isso aí. Saudades do nosso Réveillon, Tem a Fernandinho. pergunta do Ciro Gomes, meu Sempre amigo Ciro convidado. Gomes. Posso fazer a questão aqui rapidinho? Não, com voz de Marinho, pô. Marinho. Ah, você tá falando Eu não dele? posso mais fazer Dele? imitação. Dele? Eu fui contratado pra quê? Dele? Repare bem. Aposto que vai falar mal do Bolsinho. Lógico que vai. Repare bem, turma boa do Pânico. Aposto. Mas, ô Conrado, O nosso convidado ali tá falando mais do que deveria, mas pera lá. Ih, vai começar a briga. Mas, ô, Estão muito repare bem, briguinhos. meu estimado Lá vem a Conrado. terceira via. Deixa lá, pera lá. O Ciro Gomes vai falar agora. É o Pois não. Ciro. Pois não, Cirão. Meu estimado Conrado, primeiro eu quero que você analise o meu potencial eleitoral para 22, mas vamos voltar ao cerne, o âmago da nossa questão aqui, que eu vou propor um exercício de reflexão antropológica para você. Você acha que a busca pela felicidade dessa nossa juventude que está intoxicada, está inebriada, está embriagada aí, fica mais curtindo, fica mais em busca de like do que sexo e dinheiro hoje em dia? É para liberar oxitocina, também a dopamina ali, eles ficam aí completamente viciados e esse é o padrão de felicidade dele. É like e esse materialismo aí burro, esse consumismo desbragado que contaminou a nossa juventude. Você concorda que esse de fato é o caso? E o que a gente pode fazer para talvez voltar a esposar e valorizar realmente uma vida virtuosa para que as pessoas, especialmente os jovens, se dediquem a uma causa maior do que elas? Como é que faz isso daí? O Ciro da Quebrada. Repare bem. Não falou no Bolsonaro. Não, mas falaste muito bem, não. O doutor Marinho aí falou muito bem. Senhores, o grande problema que a gente tem nos dias de hoje é essa hiperromantização e esse hiperidealismo, né? As pessoas acreditam que acontecerá um passe de mágica nesse progressismo. E esse é o porquê que eu sou um conservador e não sou um progressista. Os progressistas são aquelas pessoas que acham que é o futuro que puxa e não o passado que empurra. Então a gente sabe que para tu ser um milionário, como o Marinho falou aí, ou que tenha mais acesso à beleza, né? Tu tem que, para tu ser um bodybuilder, tem que começar a treinar dia após dia, hoje para daqui a um ano tu ficar mais forte, trabalhar hoje para daqui a um ano tu tenha mais dinheiro. Então o que falta para as pessoas entenderem aí, nesse momento aí, Marinho, é tomar responsabilidade para si, né, e saber que elas têm que construir o futuro, que o homem que elas querem
seja lá no futuro, já está dentro delas. E a sua função principal é parir a si mesmas, é se construir. O problema é que a gente tem essa propaganda enorme da vida aí que falam que os jovens... Vocês sabem, né? Lá nos anos 50, que veio com essa grande ideia que os jovens tinham voz no mundo. Por quê? Para que eles começassem a consumir cada vez mais cedo e dar mais dinheiro para o mercado cada vez mais cedo. Mas a gente sempre soube que eram os anciãos, o pessoal mais velho que tinham o respeito perante a sociedade toda. Então, nesse sentido aí, senhor, eu volto aí para o Aristóteles, há 2.400 anos atrás, que já via esse mesmo problema que o Marinho está trazendo agora, que é o seguinte, as pessoas se preocupam mais em ter, né, em parecer ter, do que em ser. Então, Marinho, acho que a grande solução para isso é a gente buscar nossa essência, buscar sermos seres humanos melhores, sabermos do que a gente é capaz e não é capaz, como o próprio Zuc falou ali, tomar para si essa responsabilidade das coisas que estão sob nosso controle. Assim que a gente pode levar a vida adiante. De resto, a gente vai ser massa de manobra dos governantes e dos tiranos. Ô, Fernando, peraí, você fica falando da juventude. Peraí. Mas nem precisa de mim. É um de cada vez aqui. O senhor é visitante. É visitante. O senhor é Denilson. Vamos lá. Eu queria falar o seguinte, Conrado. O senhor que gosta muito do governo, não sei se ele recebe alguma coisa, né? Mas eu queria que você comentasse a respeito do Pazuello. E se ele saísse, qual seria a sua crítica a esse inepto? Professor Vila Louca. Eu acredito que o Pazuello assim, está na Berlinda há algum tempo, porque a imprensa em si quer que ele esteja na Berlinda, né? E um outro problema que a gente tem vivenciando com ele é que a candidata que a imprensa escolheu para ser a sua sucessora é alguém que defende lockdown, alguém que defende... que é contra o tratamento precoce. Então, o que a gente está vendo aqui é uma guerra de interesses, mais para a mídia em si ter uma desestabilização maior do governo do que por uma incompetência do Pazuello em si. Mas o que eu enxergo aqui é que é uma situação dramática, o governo federal não pôde ter as rédeas da situação, porque o STF determinou que os próprios governadores fossem os dirigentes, né, os gestores das crises. Então o que a gente está vendo agora é mais uma vez uma guerra de poder para tentar desestabilizar o governo. Eu acredito que o Pazuello, por mais que já esteja sendo atacado, que ele vai permanecer mais um tempo no governo, e não acredito que ele será, que a sua sucessão se dará pela doutora. Mas o Centrão vai pegar a fatia dele, né, Fernando? Pera lá, um Samidana. Não. Isso foi preciso. Denilson tá impossível. Não é a mídia que tá empurrando, é o Arthur Lira que tá apoiando. Sim, o Centrão Só um que tá segundo. empurrando, é uma fatia Sem política. comentários. Samidana, a sua pergunta. Fernando, eu vi agora, há pouco saiu no UOL/Folha uma anatomia da rachadinha e quebraram sigilos e parece bem grave. São 4 casos de corrupção quando o presidente era então deputado, também envolvendo o Carlos Bolsonaro, além do Flávio. Você chegou a ver? Você acredita que as investigações devem ser feitas? Porque até agora o que anularam foi assim, foi aquele papo lá do Intercept, né? Se você pegou as provas de uma forma fraudulenta, por mais que sejam verdadeiras, elas não podem ser usadas. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você chegou a ver a matéria? Tá na capa do UOL. Tá. 2 pontos. Primeira delas, o próprio STF está julgando o caso da suspeição do Moro com base em fraudes, né? Em provas ilegais que eles não poderiam estar usando. Então a gente está vendo esse absurdo acontecendo na própria Suprema Corte. Cara, quanto a rachadinha, eu não vi essa matéria aí, tá? Mas independente disso, cara, tem umas contas que não fecham na minha cabeça, tá? Ou o pessoal do Flávio Bolsonaro lá que faz a sua gestão é muito burra, tá? Ou esse cara tá protegendo outras pessoas, porque não faz sentido um governo todo proteger uma pessoa só, entendeu? Na minha cabeça, que foi que a gente viu acontecer com o Onyx Lorenzoni, né? Ele chegou e falou que, olha só, eu cometi caixa 2, tal, peço desculpa, blá. Acabou sendo ministro da Casa Civil. Gustavo Flávio Bolsonaro, se cometeu algum delito dessa forma, ter dito lá no início, eu cometi assim, assado, foi horrível, estou colocando meu cargo à disposição, mas eu quero que seja aberta investigações contra todos que cometeram, tá aqui os nomes, bobó. Pô, o Bolsonaro viraria Deus, né? Então, dentro desse cenário tem coisas que não me cheiram bem, né? Eu não sou um defensor do governo e até acredito que o problema do Brasil é a gente viver num país onde Bolsonaro se mostra sendo a melhor opção até então, senão ele estaria concorrendo com Lula. Imagina, o Lula era outro, né? Um estuprador dos cofres públicos aí. Então a gente está vivendo tempos difíceis, Sami, mas a minha visão é sempre essa, isso aí não me cheira bem e eu não entendo como é que essa gestão
desse possível crime está sendo mal gerida por conta do governo federal. Muito bem. Gordão, tem alguma pergunta? Estou fazendo um mediador. Você é um mediador agora. Vai. Gordão, sua Valeu, colocação. Sua colocação. Não, minha colocação não. Eu queria saber a questão, ele como grande gaúcho, como tá no Rio Grande do Sul aí, porque seguimos aqui em São Paulo e queremos saber a situação por aí também, como que tá andando, né? Comércio, tá tudo aberto. Fazer fechado. Purple Rain. Produtos Aqui essenciais. não está andando, né? Aí que tá, cara, aqui não está andando. E o combinado com o início do governador é que seria feita uma cogestão, né? Ele daria linhas de combate e os prefeitos poderiam gerir como bem quisessem. Isso aí foi jogado para o espaço logo na primeira semana. A gente deveria continuar até o dia 21 e hoje as informações que nós vamos seguir em bandeira preta, que a gente chama aqui, até o início de abril. Aqui no Rio Grande do Sul, para você ter ideia, tu chega num supermercado, tu não pode comprar determinados itens, só alguns. Então tu pode comprar o arroz e o feijão, não pode comprar a panela para cozinhar. Tu pode comprar a carne e o carvão, não pode comprar o espeto para fazer churrasco. Tu pode comprar o café e não pode comprar a cafeteira. Tu não pode comprar a lata de lixo para colocar tua máscara usada dentro. Então são esses absurdos que a gente acaba vivendo. Tem muita gente que diz, Conrado, mas isso aí é para proteger os outros comerciantes. Eu digo, cara, o Estado não pode gerir a tua vida assim. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Estado tira o nosso dinheiro como contribuintes, mas eles nunca nos devolvem mais dinheiro desse dinheiro que eles tomaram, vocês entendem? É só para colocar nos seus interesses, é só para colocar nos próprios bolsos, é só para ter vantagens particulares. É isso que a gente vê acontecendo durante toda a pandemia e agora aí nos cerceando de trabalhar mais uma vez. E aí eu quero ver como é que eles vão pagar todos esses benefícios que eles pretendem tirar através do dinheiro do contribuinte. Então, uma hora acaba, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Conrado. Você sabe que eu fico mais triste disso tudo? É aquilo que a gente tava falando, né? Porque a gente também não consegue chegar a uma conclusão e dar um caminho, né? Que eu tava falando que é a prestação de serviço, que é um dos serviços que o rádio sempre fez e sempre faz muito bem. Que é o quê? Que é ajudar a audiência. Sim. Por um lado, por outro. Não é também para ficar com, sei lá, amores políticos e ganhar poder e ganhar candidato. Não é isso. E a gente também tá perdido nessa história e acho que a gente tem que ser honesto com quem tá ouvindo a gente, quem acompanha tudo, de dizer que a gente também tá perdido e não consegue entender essas atitudes, né, que o gestor público tem que fazer, de fechar um negócio e abrir outro, de falar, a panela não pode. Baseado em que você tá falando que a panela não pode e o feijão pode? Qual é o estudo disso tudo? E não tem estudo. Vai lá, fala um negócio e a população fala, meu Deus, se eu sair da minha casa agora, eu vou pegar esse negócio, eu vou morrer, eu vou trazer pro meu filho, eu vou morrer, mas eu tenho que trabalhar. Eu preciso sair da minha casa para ir lá e trabalhar, eu preciso pegar o ônibus e trabalhar, mas eu posso levar para minha mãe, pro meu filho e tal, que são essas conversas que a gente ouve o tempo inteiro isso falando e a gente não chega a uma conclusão para dar um caminho, para tentar. Há um ano que a gente está fazendo esse programa. Cara. É um ano. Aí vem fala um negócio, aí vem o outro, fala outra coisa. Né? E a gente fica aqui também igual a audiência. A gente fica aqui perdido fora nesse a falta negócio. de transparência. E o próprio... A Paulinha, só dá uma informação que a Paulinha pediu para avisar. Que o ator Paulo Gustavo está internado no Rio de Janeiro, parece que em estado complicado. Então, fica aí o registro da Paulinha. Informação da Paulinha. Pediu para avisar. Ô, Conrado, já que o Emílio tocou nesse assunto, e boa recuperação também para o Paulo Gustavo. Obrigado pela informação, Paulinho. Foi no meio, mas eu não sei grande ator. Qual é o Paulo ator? Gustavo é o careca. Humorista. Vamos desejar boa recuperação. Boa recuperação. Todo mundo está sentindo um pouco do que o Emílio falou, inclusive você, cara, que você usa a sua rede social e não te expondo, mas acho que você teve uma síndrome do pânico recentemente e relatou isso, né? O que você teve. Você acha que a turma agora tá no pior momento da cachola? Tá todo mundo, como o Emílio falou, perdido? E qual que é o caminho pra gente? Porque a gente não tem uma liderança, a gente não tem uma resposta. Vem coisas otimistas no seu coração ou a gente tá ferrado? Cara, eu não vejo muitas coisas otimistas aí adiante, né? Mas é só uma análise mesmo. Como eu falei para vocês, eu acredito que a gente vai continuar nessa grande discussão de pandemia, poder, dinheiro, enfraquecimento político até as eleições de 2022, tá? É isso aí, eles vão arrastar até lá.
Nós já estamos no loop infinito. E a gente está vendo que não tem, por exemplo, como o Emílio estava falando ali, não tem um estudo científico que me proíba de andar na beira da praia. Não tem um estudo científico que me proíba. Não existe. Então, eles que clamavam antes por ciência, a gente já não tem mais essa ciência sendo tão clara. E o que a ciência conseguiu ser clara, eles acabaram nos entregando informações que nós já tínhamos, né? Por exemplo, que essa doença, que o nível de contágio não é tão alto quanto nos falaram, que deveria ser menor. Então, mas respondendo especificamente o que estava falando, Zuc, o ponto aqui é nós conseguimos nos adaptar, né? Puxar cada um para si a sua responsabilidade, focar na sua vida, na sua sobrevivência, e que nós pensemos o seguinte, se não existisse um governo que colocasse rédeas na minha vida, se não existisse um governo que colocasse multa para caso eu usasse máscara ou não, esse tipo de coisa, o que eu faria? Né? E puxar para si isso aí, tentar puxar a sua responsabilidade, entender, tentar conversar com seus familiares, com quem realmente te importa, porque nesse momento agora de pânico que a gente vive, de medo, a única coisa que pode nos trazer mais conforto é nós raciocinarmos sobre a nossa vida e tentar buscar o máximo de informação, puxar sempre para as fontes mais fidedignas. Eu acho que o programa Pânico aqui, junto com Pingos nos Is, são os melhores programas de rádio do Brasil, o que eu faço questão de assistir sempre, porque tem essa discussão que nos outros meios de comunicação a gente não encontra, né? Então eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui no Pânico é essencial para a população e essencial para o Estado brasileiro. Fernandinho. Agora, você sabe que você tocou num assunto agora que eu estava pensando, eu não sei quem entrou aqui outro dia, que disse que o cara fez no Canadá. Foi no Canadá que ele fez uma... Que ele pegou aquele rolinho, sabe aquele rolinho que tira pelinho? Que tira pelo de roupa e tal. Aí ele parou na rua, na frente do estabelecimento e as pessoas iam entrar, ele parava as pessoas assim e passava o rolinho. E todo mundo se submeteu. E todo mundo se submeteu a passar o rolinho. Então é isso que eu falo pra você. E a gente tinha que, sei lá... Cara, entender, né? Entender. Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que eles falam. Você troca a sua liberdade por segurança. Não, eu sei. É que gestão de crise se pressupõe duas coisas básicas, tá? Uma delas é transparência na informação e a segunda é regras únicas, né? A gente tem que ter um controle geral. Aqui no Brasil a gente não tem, e no mundo todo, né? Ninguém tem... Pô, olha o que a própria OMS fez no início, ninguém sabia de onde é que vinha a doença, não ia passar para ninguém, podia viajar, depois já não podia mais nada, depois a OMS foi pra China dizer que a doença não veio de lá, veio de outro lugar, aí casualmente só os governos que não são tão vinculados ao coletivismo e à esquerda acabam tendo agora uma variante da Amazônia, uma variante britânica, né? Então a gente está enxergando aí as coisas sendo manipuladas de uma maneira totalmente diferente. O que nos falta mesmo, Emílio, é como tu bem disseste aí, é saber que caminho seguir, né? Que caminho conseguir levar adiante. E aí, eu só falo isso aqui, desculpa, Adriles, que eu te interrompi aí, cara. Mas, Fernando, eu queria voltar para um ponto filosófico trazido pelo nosso querido Marinho. A gente começou filosoficamente, né, falando sobre a juventude, as aspirações da juventude, e o que a gente vê em boa parte da juventude brasileira, da Bruna Marquezine, que cancelava os outros, agora está sendo cancelada, que fez um Réveillon na Babesco, aglomerada, depois falou do pai, que ela mandava mensagens pro pai. Tenho inveja da Globo, né? Descobriu-se que ela ficou no Réveillon comemorando enquanto ela estava lá. A gente vê a Meghan Markle fazendo acusações e ilações sobre racismo na família real para se colocar como vítima e agora está sendo alçada até candidata à presidência. Essa sinalização da virtude em nome de um vitimismo dessa juventude, você acha que tem como mudar isso? Porque essa construção da vitimização virou uma ação afirmativa do progressismo. Como é que a gente faz para reeducar uma juventude no sentido de lutar pelo que quer, lutar pela força, lutar por um país melhor, por uma sociedade melhor, em vez de se colocar no papel de vítima o tempo todo? Pergunta longa que já tem resposta. Mas assim, simples, né? É só a gente não premiar as vítimas. É só a gente não premiar os fracos. Mas é o que a mídia faz o tempo todo. O progressismo fala... Não, mas só não é nem a mídia. Tem gente que gosta de correr, né? Fazer aqueles circuitos de corrida nas cidades. Todo mundo ganha medalha no final, né? Parece que os caras estão no colégio, no meu tempo de colégio, tu ganhava 10 com estrelinha, se tu tirou 10 com estrelinha. Hoje em dia todo mundo ganha
todo mundo recebe benefício, ninguém mais tem dificuldade nenhuma, o mundo chegou num nível que as pessoas medíocres têm acesso a todo tipo de informação e a todo tipo de poder. Então, hoje em dia, a gente está sendo gerido, Adriles, pelos medíocres. Né? Por exemplo, nós estávamos falando aqui do poder público. Quem é que vai para o poder público? Normalmente são as pessoas que não tiveram a capacidade de vencer na vida privada, né? No livre mercado. Então, a gente acaba tendo pessoas que não são tão boas assim, alcançando cargos de gestão. E aí, a gente chega no cargo de gestão. E aí eu me coloco, né, na cadeira de qualquer gestor, olha o pepino que tu arranja, tendo que decidir abre ou não abre, fecha ou não fecha. Isso é o que a gente vivia lá no início. O que a gente viu até agora acontecer é que esses gestores pensaram o seguinte, não, para aí, o pessoal não está reclamando, o pessoal está pagando os tributos, vamos começar a botar esse dinheiro, ao invés de leitos, vamos botar para pagar nossos custos. E a gente está vendo somente ganhos pessoais para fins eleitoreiros em 2022. Muito bem. Conradinho, obrigado pelo papo. Muito Conrado, bacana. Não. Que... É ele. Não, sem gracinha, gordão. Você não Veio bem, veio bem. Você foi um irresponsável. Você foi um irresponsável. O programa inteiro não percebeu. Deixa eu falar. Ô, Conrado, obrigado, Conrado. Satisfação. Deixa eu falar com o Conrado. Você tá lá com o curso? Ou tá rolando? Não, então o curso está sempre lá, é www.fernandoconrado.com.br. Ali é um curso para desenvolvimento cultural, para crescimento pessoal. Vale muito a pena vocês visitarem lá e assistir nossas aulas. Lembranças do nosso Réveillon, Conradinho. Ele quer ser amigo. Liga o ar-condicionado aí. Liga o ar-condicionado aí. Verdade. Muito bem. Festa, né? Fernando Conrado conversou com a gente, @Fernando Conrado no Instagram.